Olha, a gente volta a falar agora, a reportagem no telão, por favor, do caso do professor de basquete acusado de abusar sexualmente de adolescentes em uma das mais tradicionais escolas de basquete de Franca, a ASPA. Pelo menos 6 crianças adolescentes, que têm de 12 a 15 anos, relataram esses abusos. A justiça já decretou a prisão preventiva desse técnico, desse pseudo-professor de basquete que se aproveitava do cargo em troca de colocar o seu filho como titular, de colocar o seu filho para jogar, pedia fotos dos meninos, dos adolescentes sem roupa ou até mesmo abusava desses adolescentes. Balança. Heitor Hecker, de 35 anos, já é um foragido da justiça. O professor de basquete que por anos ensinou crianças e adolescentes em uma das mais tradicionais escolas de formação de base do esporte em Franca, é suspeito de abusar sexualmente dos alunos. Nesta quarta-feira, a delegada da DDM de Franca, Juliana Paiva, que por 6 meses se debruçou nas investigações para juntar elementos que comprovassem os abusos, foi atrás do professor, mas ele não foi encontrado. Heitor descumpriu uma das medidas cautelares impostas pela Justiça ao longo das investigações, que era não se ausentar da cidade sem avisar o juiz. Hoje, após o cumprimento do mandado de busca e também da tentativa do cumprimento de prisão, do mandado de prisão preventiva, os familiares informaram que ele está na zona rural. Não sabemos ainda se essa zona rural está dentro do município de Franca. Já digo que se ele saiu do município de Franca, ele está descumprindo ordem judicial. Porque uma das cautelares que havia sido deferida pelo Poder Judiciário era no sentido de que, se ele se ausentasse do município, deveria pedir autorização judicial, apenas com prévia autorização judicial. Nesse sentido, neste momento, ele se encontra foragido. A delegacia entrou em contato com seu advogado, o qual disse que ele não vai se apresentar até que os recursos, o habeas corpus apresentado por ele seja julgado. Portanto, ele está foragido. As investigações na Delegacia de Defesa da Mulher começaram há 6 meses. Pelo menos 6 adolescentes entre 12 e 15 anos teriam sido vítimas dos abusos cometidos pelo professor de basquete. Mas os crimes teriam começado há quase 2 anos. Nos dispositivos eletrônicos do investigado foram encontradas imagens de pornografia infantil de um dos alunos. O modus operandi dele era no sentido de oferecer privilégios a alunos nos treinamentos, nos campeonatos, em troca dos pedidos envolvendo toda essa prática de abuso infanto-juvenil. O inquérito é robusto, está repleto de elementos de autoria e materialidade, apontando o professor de basquete como autor destes crimes. Uma mãe de um dos atletas falou com nossa equipe em junho deste ano e relatou os abusos. É revoltante, né? Nós, como mães, a gente faz tudo pelos nossos filhos, e uma pessoa que a gente deveria confiar no meio do esporte, que estava ali para ajudar os nossos filhos, né, no meio do esporte, para estar ali o que eles mais gostam de fazer, e hoje a gente saber de tudo que ele fez. Por se tratar de vítimas homens, crianças e adolescentes, tudo fica mais complicado e delicado, pois não é uma questão comum a ser enfrentada. Essas crianças, adolescentes têm vergonha do que aconteceu, e muitas delas não tinham noção de que o que estava acontecendo era um abuso sexual. Muitas mães foram surpreendidas pelos relatos das crianças e dos adolescentes após o início das investigações. Durante as investigações, aparelhos celulares e computadores foram apreendidos. Um vasto material pornográfico envolvendo menores de idade foi encontrado. O professor chegou a prestar depoimento e negou os abusos. No seu interrogatório, ele nega os fatos. Ele nega, fala que tudo isso são interesses das mães. Hoje, no cumprimento do mandado de busca, é importante eu mencionar que eu perguntei para a mãe: vocês receberam alguma citação de processo, intimação, para responder algum dano moral? Se essas mães estão pleiteando alguma coisa patrimonial na esfera civil? Ela me falou que não. Então, ou seja, essas mães querem justiça. Elas querem justiça, porque o município de Franca é conhecido por esse esporte, o basquete, que é tão importante. Nós, a Polícia Civil, a sociedade, não pode deixar que uma atitude como essa manche
um símbolo da sociedade francana, que é o basquete, o esporte. A polícia não descarta a hipótese de Heitor ter feito outras vítimas. As famílias estão passando por acompanhamento psicológico na Delegacia de Defesa da Mulher de Franca, onde o caso é investigado. As mães pedem justiça. Simplesmente que ele pague pelos atos que ele fez e para que não ocorra com nenhuma criança e que nenhum pai e mãe passe o que a gente está passando. Olha, por isso que é importante colocar mais uma vez a foto dele aqui no telão. E eu vou fazer o apelo que eu fiz no começo do Balanço Geral. Você que está assistindo agora, chegando comigo aqui. Aqui a gente não tem rabo preso com ninguém, não tem medo, doa quem doer, tá? Não é à toa que eu estou no ar aqui há 13 anos, brigando por uma sociedade melhor aqui no Balanço Geral. Então, quem comete crime tem que pagar pelo crime que comete. E ponto, e acabou. Hoje, esse homem aqui, o Heitor Hecker, ele é considerado foragido da justiça. Então, se você viu esse homem, denuncie para a polícia, tá? E se você teve o seu filho nas mãos, sob a tutela deste homem como professor ou como técnico de basquete, né? Lá na escolinha do pessoal da ASPA, que é uma das mais tradicionais do interior de São Paulo, conhecida no Brasil inteiro, no mundo inteiro o basquete de Franca, né? Uma cidade que, por exemplo, o Franca Basquete está na final do Campeonato Mundial, né? Nas finais do Campeonato Mundial. Para você ter uma ideia do tamanho que é o basquete em Franca, o que ele representa a nível mundial. E aí você tem um professor de basquete numa cidade que as crianças têm o sonho de se tornar, olha, sou jogador de basquete da onde? De Franca, né? Já te dá uma patente diferente de outras cidades. E aí, de repente, esse sonho é entregue nas mãos de um homem que se diz professor, que se diz técnico, mas se aproveitava do cargo que tinha, né, da hierarquia que tinha dentro do time. Olha, quer jogar como titular? Vai jogar. Me manda uma foto sem roupa. Vai jogar como titular? Vai. Aí encostava e abusava dos meninos, né, dos adolescentes. 12, 13, 14, 15 anos. É um absurdo. Até agora são 6 casos e eu reforço. Se você viu esse homem, diz que denúncia na tela, entre em contato direto com a polícia, tá? Heitor Hecker. Agora, se você teve o seu filho sob a tutela dele, converse com o seu filho, tá? Fala, filhão, como que era lá o professor? Como que era o técnico do time? O que ele fazia com você? Pode conversar, pode se abrir, coloca a reportagem do Balanço Geral, fala, olha, o Valentim está falando na televisão, a gente está mostrando no Balanço Geral, a polícia que está falando, tá? A polícia está trazendo os dados que esse homem era um abusador. Ele abusou de você? Se ele abusou, procure a polícia, tá? Procure a polícia, não deixe impune, porque quantos e quantos jovens, crianças estão hoje nas mãos de pessoas como esse aqui, professor de basquete, pseudo professor de basquete,